Olá, internautas, estamos na edição especial da TV SAI e hoje nós vamos conversar, não poderia ser diferente, sobre essa greve dos servidores públicos aqui no Distrito Federal. Para isso estamos aqui com dois diretores, o nosso secretário-geral Denivaldo Alves e o nosso diretor de imprensa Ediran Oliveira. Boa tarde aos dois. Boa tarde, primeiramente, Denivaldo Alves, que representa nós estarmos debatendo esse assunto nesta edição da TV SAI. É o momento que nós estamos passando agora, né, Valdir, sobre essa questão da greve de todos os servidores públicos do Distrito Federal. Acho que é um momento singular no Distrito Federal. Nunca teve um governador que pudesse reunir tantas categorias no Distrito Federal como este. Mas reunir, sim, para reivindicar aquilo que é de direito. Não reunir para dar parabéns para ele, porque de parabéns esse governador não tem o que parabenizar. Ele está só sufocando cada vez mais, né? A gente está aqui já há mais de 12 dias de greve, tentando aí ver nossa questão das reivindicações, do reajuste salarial, enfim, do cumprimento da lei, que o governador não cumpre. E não cumpre não é só a nossa, não cumpre de 32 categorias do Distrito Federal. Isso nunca aconteceu em Brasília. Eu vou pedir já a primeira intervenção do Ediran Oliveira, para que ele me fale quais os principais pontos da pauta dos servidores públicos aqui do Distrito Federal. Ediran, boa tarde para você. Boa tarde, Valdir. Bom, a pauta da carreira assistência e educação é uma pauta variada, mas neste momento agora são 3 pontos fundamentais que dizem respeito ao conjunto dos servidores públicos. O primeiro deles é a implantação da terceira fase de reestruturação de carreiras, no nosso caso da carreira assistência e educação. Há um segundo ponto que é o reajustamento do auxílio alimentação, né? E um terceiro ponto, que tem a natureza até um pouco humanitária, é a questão da conversão da licença-prêmio em dinheiro quando o servidor se aposenta, né? Aquela licença-prêmio que ele não usufruiu durante a atividade tem o direito de receber isso, né? E o governo suspendeu o pagamento dessas conversões. São esses, basicamente, os 3 pontos que unificam a luta dos servidores públicos no Distrito Federal nesse momento. Ediran, qual o fundamento legal de tudo isso? Essa é uma pergunta muito interessante e a gente vai aproveitar para esclarecer não apenas a nossa categoria, mas também a sociedade. Porque, como o Denivaldo disse aqui, nós estamos lutando para que respeitem os nossos direitos. Então, no caso da reestruturação de carreiras, e mais especificamente da carreira assistência e educação, que é o nosso caso, trata-se da Lei 5.106, foi uma lei aprovada pelo Poder Legislativo em 2013 e que previa a reestruturação da nossa carreira em 3 fases. A primeira fase foi implantada em 1º de setembro de 2013, a segunda fase em 1º de setembro de 2014 e a terceira e última fase, que é inclusive a mais importante, é uma que transforma de vez aqueles penduricalhos, gratificações e tudo mais numa estrutura de carreira baseada em vencimentos básicos, em pisos salariais. Então, sobre a questão do que a gente está chamando de reajuste salarial que o governo não quer pagar, refere-se à implantação dessa terceira fase da carreira. Já com relação não só para deixar bem claro, certo, isso está previsto nos anexos 2, 3 e 4 da Lei 5.106. Portanto, é um dever do Estado cumprir a lei, né? O segundo ponto, que é o reajustamento do auxílio alimentação, é uma previsão do nosso regime jurídico único. Isso está previsto no artigo 112, mais precisamente no inciso 4º da Lei 840 de 2011, que é o nosso regime jurídico único. Portanto, é uma determinação legal que o Estado não pode deixar de cumprir. Também é o regime jurídico único que prevê a conversão da licença-prêmio em pecúnia e o consequente pagamento dessa conversão ao servidor que se aposenta. Ediran e também Denivaldo, o governador Rodrigo Hollenberg, ele tem constantemente ido até a mídia explicar, de repente, de impedimentos legais para que ele conceda o reajuste. Eu gostaria que você explicasse tecnicamente isso aqui para o nosso telespectador.
Até não é o contrário. Na realidade, acho que você deve estar se referindo à famosa Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, né? É a Lei 101 de 2000. Na realidade, essa lei não milita a favor do governador nesse caso. De maneira nenhuma. Inclusive, é importante a sociedade e a base saber disso. Porque isso não tem o menor fundamento. Esse argumento do governador não tem a menor sustentação, Valdir. Pela seguinte razão. Isso está regulamentado no artigo 22 da LRF. E o que diz o artigo 22? Pessoal aí da nossa base, sociedade de uma maneira geral. Lá diz que quando o governo atingir o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele não pode realmente conceder aumento, reajuste, adequação de carreiras, mas salvo se houver determinação judicial nesse sentido e se houver determinação legal. Então veja bem, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal obriga a pagar ainda que supere o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. O que não pode é, se atingiu o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, o gestor criar despesa nova. Aí teria que mandar um projeto novo para o Poder Legislativo. Então é diferente. Nesse caso, a legislação protege o servidor público, nesse caso aí. Então, isso, para a gente exorcizar esse argumento do governador, de uma vez por todas, não tem a menor sustentação. Nesse caso aí, ele é obrigado a pagar. E depois, aí existem as providências legais lá para ele se adequar ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas só depois de realmente observado que isso aconteceu. Ok, eu vou pedir a intervenção do Denivaldo Alves, antes de nós entrarmos aqui na área já dos caminhos no movimento dos servidores do GDF. Agora, perguntar, isso que o nosso diretor Ediran acabou de colocar, você acha que é mais uma ineficiência por conta de uma falta de uma equipe técnica ou falta de gestão? Na verdade, uma leva a outra. Olha só, Valdir, há na verdade uma eterna desconfiança do governador, porque, não sei se você se lembra, no início do ano, o governador fez uma tentativa aí com todas as categorias de parcelamento de salários. Acho que você se lembra disso. Claro, cobrimos, colocamos no TVSAI e tudo mais. Isso, e aí o que aconteceu? Nós tínhamos um entendimento de que naquele momento salário não se parcelava, férias não se parcelava, 13º, nunca tinha existido isso dentro do Distrito Federal. Algumas categorias tiveram aceitação da proposta. Direito não se negocia, né? Tiveram aceitação da proposta em parcelar em 6 vezes, outras em 9 vezes. E nós da educação, tanto o SAI quanto o Simpro, fomos extremamente resistentes a isso. E conseguimos convencer naquele momento de que não era verdadeira a ação do governo, que ele estava equivocado naquele momento. Chegamos até ir à Câmara Legislativa para votar o da ARO, né, a Receita Orçamentária do Distrito Federal, que autorizava o governador a remanejar o orçamento dentro do Distrito Federal. Você se lembra desse episódio? E nem precisou dele utilizar. E nem necessariamente precisou. Nós estávamos tão certos que nem precisou. Só que de lá para cá, tornou-se um ciclo vicioso do governador. Toda ação que ele fazia, toda ação que ele faz, ele tenta recorrer à Câmara através de projetos, tentando viabilizar recursos para resolver os problemas dos servidores públicos. Foi agora, por último, a PL 30, que autorizava a utilização do fundo previdenciário, que é o fundo capitalizado do Instituto de Previdência, que, diga-se de passagem, era proibido pela lei. Era preciso criar uma lei na Câmara Legislativa para aprovar. Nós estivemos lá na Câmara, fomos convencidos pela bancada do Partido dos Trabalhadores, principalmente na pessoa do Chico Vigilante, que é o líder do PT, e ele fez um substitutivo e acabou que conseguiu formatar uma lei e autorizou o remanejamento de R$1.250.000.000. Na verdade, nós emprestamos R$1.250.000.000 para o governador do Distrito Federal pagar os nossos salários em dias. Que naquele momento ele dizia que não ia ter dinheiro para pagar nem o salário até o final do ano. E aí esse R$1.250.000.000 autorizou ele pagar o salário até janeiro de 2016. Diga-se de passagem, apenas o salário, tá? Não está incluso o reajuste salarial, do que o Ediran falou aqui, não está incluso o reajuste do auxílio alimentação, tão poucas indenizações da licença-prêmio. É complicado. Então, assim, o governo ele vive num eterno
um eterno momento de vender dificuldades para colher facilidades. E sempre olhando no retrovisor, dizendo que a gestão passada, 10 meses de governo, ele ainda não assumiu o governo. E tenta novamente utilizar os parlamentares para isso. Está lá com a faca na jugular dos parlamentares para aprovar um pacote fiscal. O que é o pacote fiscal? Aprovar o pacote fiscal é nada mais do movimento que taxas. Sim, aumento de impostos. Aumento de impostos, IPTU, IPVA. Que, logicamente, água, vai mexer no bolso do servidor público, né? E que quer que a gente colabore com isso. Claro. Quer que a gente colabore com isso. Então, assim, não dá. É complicado. Não dá, então é complicado. Denivaldo, nós vamos fazer agora já essa área já do caminho do movimento e eu separei 3 pontos. Primeiro, sobre a ocupação. Não falo nem invasão, eu falo ocupação da Câmara Legislativa, até porque a Câmara Legislativa pertence ao povo. Então não é invasão, é ocupação. A ocupação na presidência da Câmara Legislativa, o que resultou, vamos colocar assim, tecnicamente e em termos de resolução isso, a ocupação no dia de ontem, na segunda-feira, da sede 2 da Secretaria de Educação e da sede 3 também, né? Lá no setor de indústria, no sede 2 no CIA e na Asa Norte é a sede... 607 Norte, é 2. Sede 2, então sede 2, sede 3, no CIA e na Asa Norte, e culminando no ato unificado de hoje. Eu gostaria que você me falasse o resultado de cada ato desse, para que os nossos internautas eles sejam informados sobre os caminhos desse movimento e os resultados. Primeiro que o ato da Câmara Legislativa, é preciso pensar que qualquer lei que é aprovada hoje no Distrito Federal passa pelaquela casa. E as 2 leis, as quais a gente quer que o governo cumpra, que é a que o Ediran citou aqui, a 5.106 e a 840, que é o regime jurídico único do Distrito Federal, que foi aprovado na gestão de 2013 até 2015, é preciso salientar que foi aprovado naquela casa. Claro. Foi aqueles parlamentares ali, pelo menos ali, 70% dos parlamentares que estão ali hoje estavam na gestão anterior. Isso. E que aprovou a lei. Então, ali o objetivo pelo qual nós ocupamos aquela casa lá foi nesse sentido, de convencer os parlamentares a se sensibilizar com a nossa, com a nossa greve, com a nossa ação política que estamos fazendo aí de reivindicativa. E convencer o governador de que era importante, que ele tinha que respeitar, porque no momento que ele não cumpre a lei, ele está desrespeitando também aqueles parlamentares daquela casa que aprovou leis. Claro. Então, assim, foi com esse objetivo. Eu acho que o objetivo ele foi alcançado. Quanto à invasão, quanto à ocupação lá da sede 2, certo. A gente, na verdade, apenas ocupou a sede 2 com o propósito de convencimento daquelas pessoas da importância deles virem para o movimento. Porque aquilo que nós estamos reivindicando agora no movimento, na greve, é uma ação para melhoria do nosso salário, é a melhoria do nosso reajuste de auxílio alimentação, é o pagamento das indenizações da licença-prêmios, é das penalidades que estamos sofrendo com o governador. Nós não estamos aqui num processo de reivindicação, de reposição inflacionária desse ano, não estamos reivindicando ainda reajuste de salário. Nós estamos reivindicando, pedindo que o governador simplesmente cumpra a lei. E aí, a greve, a gente não gosta de fazer greve, a greve é o último instrumento, infelizmente, é o instrumento do convencimento. Nós estivemos lá convencendo as companheiros e companheiras da importância deles em se fortalecer. Porque uma vez que eles foram greve, que eles não estão no movimento, ele está colaborando com o governador. Que está colaborando para que o governador dê esse calote que está nos dando. O sindicato só fica forte com a participação coletiva, na verdade é essa. E fica à vontade, já. E só esclarecendo uma coisa aqui, porque o governo fica alardeando como se nós estivéssemos reivindicando uma fortuna. E veja bem, Valdir, salvo engano, acho que o NPC de 2014, do ano passado, que vamos supor que os reajustes dos nossos salários tivessem que ao menos corrigir a corrosão inflacionária dos nossos salários, então claro, no mínimo teria que aplicar 6,22%, certo? Claro. E no nosso caso, o mais importante para a gente, na realidade, é a implantação da reestruturação da carreira. A parte financeira também é importante, mas não tem sequer esse impacto de 6,22%. Em muitos casos de cargos da nossa carreira, de alguns cargos da nossa carreira e de outras carreiras do Distrito Federal, não chega a isso. Não chega a isso.
Existem casos de cargos dos profissionais do magistério, por exemplo, para não falar só da nossa carreira, que esse impacto dá 3, alguma coisa por cento. Certo? Então, assim, não há argumento para o governo não cumprir com essa determinação legal. Repito, é uma determinação legal. Então é bom que todo mundo saiba que não é esse alarde todo que ele está fazendo. Ediran, e nós temos recebido muitas perguntas, muitas indagações, até por conta, até dentro da nossa rede social. Nós somos da Top TV Brasil, que produzimos o conteúdo da rede social do SAI. É possível uma ação de improbidade administrativa, uma ação de apropriação indébita do governador, até por conta de alguns problemas de vocês também? Eu creio que sim, porque improbidade administrativa, na nossa visão, é quando o gestor público deixa de cumprir determinação legal. E o que ele está fazendo não é nada mais, nada menos do que isso. Há uma determinação legal, expliquei aqui, agora há pouco, nesse primeiro questionamento que você levantou, né? Há uma determinação legal que está sendo descumprida. E descumprir lei é improbidade administrativa. É evidente que aí tem uns outros elementos aí, né? Claro. Que, não sei, aí os profissionais habilitados para lidar com isso que devem saber como é que é para caracterizar, mas pode sim. Denivaldo Alves, o resultado que representou o ato de hoje, nós estamos já chegando ao final da nossa entrevista, eu gostaria de saber o que resultou esse ato de hoje, o que representou para os servidores do GDF, e o nosso telespectador está assistindo essas imagens do ato de hoje. Quero dizer, Valdir, que o ato de hoje ele representou o fortalecimento das categorias. Por quê? Cada vez que o governador Hollenberg vai para a televisão, ele diz uma coisa que sempre leva à união de todos os servidores públicos, porque cada palavra que ele fala, nenhuma é para dar solução ao problema, nenhuma. E o ato hoje representou a união de todas essas categorias. Tanto representou que hoje nós fomos parar no Tribunal de Justiça para protocolar uma ação de improbidade administrativa do governador. Ok. É uma ação coletiva de 22 categorias do Distrito Federal, pedindo o cumprimento da lei. O governador que se preza, ele tem que cumprir a lei, ele não tem que passar por cima dela. Então, assim, esse ato hoje foi bastante representativo e teve esse significado. E vamos continuar aí fazendo a nossa boa participação. Ediran Oliveira, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa entrevista. Nas suas considerações finais, eu gostaria até de externar e compartilhar com o nosso público que a gente estava conversando nos bastidores de uma internauta que nos mandou uma mensagem dizendo que para ter um governador que fique atrás de uma mesa dizendo não, dizendo que não tem dinheiro em caixa e não paga servidor, não precisa de governador. Suas considerações finais aqui para a câmera 1 sobre a sua participação nessa edição da TV SAI e esse lado muito valioso que foi a forma técnica como você explanou para o nosso telespectador o lado da greve. A primeira coisa é que um gestor público, ele é eleito no caso de um governador para gerenciar e gerenciar bem os interesses da sociedade. E nós fazemos parte da sociedade. A gente sabe que o orçamento do Estado, ele é disputado tanto por nós, servidores públicos, quanto para os prestadores de serviço público também, né, que prestam serviço público da iniciativa privada. Então existem fornecedores, a gente sabe, de matéria-prima, de produtos alimentícios, proprietários de empresas terceirizadas. Então, é um orçamento disputado. Então, para gerenciar esse orçamento, eu acho que verba alimentícia, que é o caso de salário, tem prioridade. Okay. Então, na hora da dificuldade, tem prioridade. Verba alimentícia tem prioridade. Por exemplo, quando a empresa fale, decretada a falência da empresa, a primeira orientação da justiça é para pagar verbas alimentícias. Sim. E o governador parece que não está tendo esta sensibilidade. Agora, só para finalizar mesmo, claro. A greve é um direito do trabalhador. É um direito duramente conquistado pela história dos trabalhadores ao longo do mundo. Então, nós como educadores seríamos incoerentes se num momento como esse nós não exercêssemos nossa cidadania. Nós educamos nossos estudantes para que eles tenham capacidade para o exercício da sua cidadania, como é que nós, educadores,
quando os nossos direitos são lesados da maneira que estão sendo, nós não vamos lutar e não vamos defender nossos direitos. Então, coerentemente com a prática educativa, nós temos que exercer nossa cidadania, colocando os interesses da nossa categoria acima, né, dos nossos propósitos individuais, da nossa comodidade individual. Isso é a greve. Pensar no coletivo. Denivaldo Alves, suas considerações finais aqui para a Câmara 1 sobre a participação dessa edição do TV SAI, essa edição mais do que especial. Quero dizer para os companheiros que esse movimento ele representa o saldo daquilo que da nossa dignidade, né? Nós temos que nos convencer que nós somos importantes para a sociedade. Somos servidores públicos de carreira, somos servidores que servimos o Estado e que fomentam o comércio de Brasília. Nada mais, nada menos, nós temos 150 mil servidores representados nessas 32 categorias que estão aí na luta, incluindo a nossa, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Distrito Federal. Só quero dizer aqui para os nossos companheiros que ficam na escola trabalhando, que você está colaborando para que o Hollenberg não pague o nosso salário em dia, está colaborando para que o Hollenberg não pague o nosso reajuste e também está colaborando para que ele não dê o reajuste do auxílio alimentação para a gente. E outras conquistas que nós possivelmente teremos daqui a 3 anos, inclusive na luta que vai começar para o próximo ano. Quero dizer que esse ano que se passou, nós já tivemos na Câmara Legislativa aprovando a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que lá na LDO está lá 100 milhões disponibilizados para reestruturar a nossa carreira, está 47 milhões para implementar o nosso auxílio saúde e que o governador vetou agora. Vetou. E é uma das próximas lutas que nós vamos ter que ter pela frente para 2016, para a derrubada desse veto e fazer com que o governador tenha recurso no Distrito Federal para implementar isso. E não vai ser fácil, como não está sendo fácil agora. Agora, para os fura-greve, eu mando esse recado, tá certo? Quem fura greve está contra a própria categoria. Ok, finalizando, Denivaldo, também para a Câmara 1, um convite para a Assembleia, né, que vai ocorrer. Quero convocar todos, amanhã que haverá uma Assembleia, lá no Palácio do Buriti, às 9h30 da manhã. Hoje ao final da tarde, teremos uma reunião agora por volta de 5 horas com membros do governo. Não sabemos o que vai ter, qual é a pauta lá. É evidente que nós temos uma pauta geral e a nossa pauta específica, que nós estamos discutindo, uma separada da outra. Mas no geral é essa que nós estamos discutindo agora. E nós vamos ter essa reunião hoje e provavelmente vamos levar a resposta amanhã para o pessoal na Assembleia. Vamos estar reunindo agora por volta de 18 horas nosso comando de greve para tratar desse assunto e amanhã decidiremos se continuaremos ou não a greve ou se aceitaremos ou não a proposta. Então aguardo a todos lá na Assembleia amanhã, às 9h30 da manhã, no Palácio do Buriti. Palácio do Buriti. É isso aí, agradeço muito aqui a participação do nosso diretor de imprensa, Edirã Oliveira, do nosso coordenador-geral, Denivaldo Alves, mas agradeço principalmente a participação de você, que está nos assistindo e está conosco sempre aqui no TV SAI. Até uma próxima edição.